E aí, nação, beleza? Vamos para mais um vídeo do Mengão? Antes de iniciar o vídeo aqui, não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho. Ô, Dorival, você deu mole, hein? Vamos pro vídeo. E a distância diminuída pro Palmeiras. Vamos ouvir o treinador do Flamengo, vamos lá. A equipe que eu coloco em campo, hoje não aconteceu o resultado da forma como gostaríamos, não tivemos realmente um bom primeiro tempo, mas nós não podemos isso colocar também na conta dos jogadores. Eu acho que... Colocar na sua conta, Dorival, você que escalou esse time. Norte, tomada, uma decisão tomada. Para todo mundo, a situação da Libertadores já está definida, só que nós pensamos de uma outra forma. E eu não quero correr riscos nenhum, de maneira nenhuma, porque nós já temos também um histórico aqui anterior, que nos causou uma surpresa muito grande aqui dentro do Maracanã mesmo. É só nós nos voltarmos um pouquinho ao tempo aí que nós vamos ver que a precaução ela tem que fazer parte da nossa vida. E nós temos que saber que um fato só se consumará a partir do momento que os dois resultados aconteçam. E o que eu não quero é que uma surpresa desagradável aconteça na quarta-feira, independente da boa vantagem que tenhamos. Futebol prega peças. Então, cautela e canja de galinha não faz mal para ninguém, mas olha, essa cautela tá numa dose exacerbada, hein? Vamos lá, ó. Depois das mudanças, números de Fla e Ceará 1-1 em cada período. Primeiro tempo, Flamengo com mais posse, só que gols marcados. Quem fez foi o Ceará, 1-0. Chutes, 5-4 no alvo, 1-1. Grandes chances, nenhuma. Aí a gente vai para o segundo tempo. Flamengo destrói em posse de bola, né? Faz o gol, que é o gol de empate, chuta muito mais, 10-2 e 5 chutes no alvo, nenhum do Ceará. Grandes chances, 4-0. No segundo tempo, avassalador ali do Flamengo nos números, né? Pedro, Everton Ribeiro, Vidal e Mateuzinho entraram no intervalo. Pô, olha, eu juro que eu entendo o que o Dorival falou, da cautela, não é clima de já ganhou. Quem faz esse clima é a torcida. A gente mesmo aqui tá achando que o Flamengo já passou e é normal. Pô, 4-0. 4-0 com este time. Aonde que o Vélez vai conseguir fazer isso? Tem que fazer 5 para classificar nesse time do Flamengo, ou 4 para levar para os pênaltis, meu Deus do céu. Meu, é muita coisa! Aqui ainda, né? Aqui ainda no Maracanã. Aí ele tá lembrando do América, do Cabanhas, do Joel Santana, o jogo da despedida. Eu tô entendendo a cautela do Dorival, mas espera aí, prof, não tá exagerando, não é cautela demais da conta. E assim, dá uma mesclada, então não era desrespeito nenhum ao Vélez, é planejamento. O Flamengo poderia ter diminuído a diferença para 5 pontos. E se tivesse dado uma mescladinha ali com o Palmeiras melhor, poderia estar até com 3 pontos do Palmeiras. O Flamengo está deixando escapar possibilidades de ficar na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Nas outras duas competições, para mim, já inclusive está na decisão da Libertadores e a da Copa do Brasil está quase lá. Mas tá dando uma desgarrada, acho que não precisa, acho que é cautela demais, prof. Cautela demais. Ontem não precisava sair de casa de galocha e guarda-chuva, né? Pois é, entendeu? Tanto. Não é? Mas aqui não tava bom, né? Aliás, estava 18 graus no Rio, o pessoal estava falando que estava frio, né? Durante a transmissão, falou que estavam com frio. Mas aqui tava 12, 13. É essa questão, e ele já tem a amostra dos jogos anteriores, né? Essa questão do time que ele confia. Já havia uma polêmica no jogo com o Palmeiras, que a coisa não deu certo. Mais ou menos nesses termos, só que ali o time considerado B jogou muito bem no primeiro tempo, que não aconteceu ontem. Ontem o time jogou um tempo do jogo fora. Aliás, contra o Botafogo também. Contra o Botafogo deu certo. Deu certo, acabou saindo o gol ali, tempo foi bem ruim, né? Pela participação do Pedro, que entra depois. Exatamente. Então, às vezes dá certo, às vezes não dá certo. Eu acho que diante de tudo o que aconteceu, principalmente entre a noite do sábado e a manhã do domingo, era para ter entrado com o time. Porque também se fala assim, cuidado com o Vélez, mas não é subestimar o Vélez colocando, por exemplo, esse time de ontem. É muito superior ao Vélez. O Palmeiras veio de uma experiência recente, que fez 3 no River na Argentina, quase dança na volta. Mas olha o peso que tinha aquele River Plate. Não, é exato. Olha o peso que tinha o América do Cabanhas, vai. Exatamente. Que era um time perigoso. Agora, esse Vélez e esse Flamengo... Tem um abismo entre eles. Então era dia de ter olhado com um pouquinho mais de cuidado. O cavalo passou encilhado ontem e o Dorival não montou.
Ou pelo menos não montou com aquela vontade que tem, com aquela certeza. O Cavalo deu até um coice no Dorival. Eu confio nesse time, tudo bem, mas você tinha coisa até melhor para fazer. O primeiro tempo não tinha ninguém para armar o jogo. Então, até por característica de jogo, ele tinha que ter dado uma mesclada mais em função de não desperdiçar metade do jogo, que foi o que aconteceu ontem. Quando o Flamengo apontou para o jogo, não dava mais. Contra um adversário chato de amarrar jogo, né? Não por acaso é o time que mais empatou nesse campeonato. E para o Ceará é um baita negócio. E tem uma coisinha que ninguém está falando, porque como chamaram muito a atenção desse negócio da escalação, ninguém está falando que o gol que o Flamengo tomou ontem é um gol que o Renato Gaúcho tomava. E, prof? A gente tem falado muito do equilíbrio, das linhas, de não sei o quê. Aquele gol que o Flamengo toma no último lance do primeiro tempo. O time inteiro no ataque. É um gol intomável. Era o gol que o Renato tomava. O Renato tomou uma goleada do Inter, tomando um monte de gol desse jeito aí. Mas não foi um ponto fora da curva? Foi um ponto fora da curva, mas né? Eu acho que ele tem que ser registrado. Tem também coisa do campo ali. Né? Vamos, já que você falou em campo, vamos para o Maracanã? Vamos lá? Vamos dar uma passadinha lá no Maracanã. Literalmente para o campo. Para o campo, exatamente. Dani Boaventura. Aliás, fãs de esporte, vocês precisam ver o tamanho da bolsa da Dani. Lá sai tudo de dentro da bolsa. É um negócio impressionante, cara. Um negócio incrível, cara. Você acha uma bolsa que sai ali pro batom, né? Pro pó, né? Pro rímel. Tem de tudo ali. Sai uma escada de bombeiro e o pessoal não vê. É a bolsinha do Gato Félix. O pessoal não lembra mais da bolsinha do Gato. O Fernando Saraiva é testemunha, né? Ele pode falar sobre isso também. Agora, olha, Dani, vou falar uma coisa pra você, viu? Você tá com mais recurso nessa bolsa... E aproveita esses recursos. O Dorival tem com tanto recurso, acho que não soube aproveitar, viu? Precisava de uma aula com você, hein? Tudo bem? Calma, torcedores, calma. Muito bom dia para todos vocês aí, pessoal de casa que está acompanhando a gente. Eu sabia que a minha bolsinha não ia passar ilesa. É uma bolsinha, o Fernando vai confirmar já que é uma bolsinha, sim, de maquiagem que eu estava fazendo em cima da hora, é verdade. Mas vamos falar de futebol, que o pessoal está aqui, é para isso. Tem vários pontos para a gente falar desse jogo, né? Eu concordo com o prof, ontem, em alguns momentos, a defesa desorganizada. Eu não sei até onde isso passa também pela confiança de que ela está arrumada quando é necessário, sabe? Quando você começa a entender que, assim, nos jogos que eu preciso, eu consigo armar essa defesa de uma maneira que há muito tempo não se via no Flamengo. E de ontem, de fato, uma desatenção grande ali. Agora, uma outra coisa, Fernando, para te passar a bola e te dar um bom dia. Eu concordo, o Dorival talvez pudesse ter usado melhores peças, pensando no Campeonato Brasileiro, já que tem os resultados construídos nos 2 próximos meios de semana. Mas não dava para o time reserva do Flamengo jogar melhor contra o Ceará? Bom dia, Dani. Bom dia, William. Bom dia, professor. Bom dia a todos lá do estúdio, ao fã de esporte. Bom dia, Dani, aqui, primeira vez com você. O pessoal quer falar de futebol, mas gosta muito de bastidores também, né? Dani, olha só, você é uma profissional extremamente competente. Mas se algum dia você quiser tentar uma outra profissão, maquiagem express. Ô, Fê, pega a bolsinha maquiagem para casamento em 5 minutos é com Dani Boaventura, entendeu? Vamos ver a bolsinha dela aqui, que já a gente fala disso. É singela. É uma bolsinha singela de maquiagem. Ela estava tão acelerada, que eu ia até pedir alguma coisinha, mas não deu, não consegui, entendeu? Olha só. Meu nomezinho aqui, ela veio da maquiagem da ESPN. Eu não tenho culpa. Eu sigo ordens. Eu trago o que me mandam. Vamos, Dani, vamos lá. É isso. Dani, vamos lá. Com relação à defesa, nenhuma defesa é infalível, né? Sim. Então, assim, é natural que em algum momento, haja uma falha. Ontem a gente tinha ali, pelo menos a dupla de zaga titular, o Davi Luiz e o Léo Pereira, porque estão suspensos para o jogo de quarta-feira. Então você tinha ali. Só que você tinha o Varela, que está chegando, o uruguaio. Você tinha o Pulgar na proteção à zaga. Você tinha o Ayrton Lucas, você tinha o Diego, que para muita gente já é um jogador... Está encaminhando o fim da carreira, enfim. Então, a gente tem que considerar isso também. Sobre a escalação, acho que aqui a gente ficar batendo nessa tecla, a gente tem que bater. Eu não estou lá dentro. Eu não sei questão fisiológica, questão de desgaste. O que eu acho é que o Dorival vem fazendo um rodízio que eu acho que seria para ele usar em momentos como esse, sim, como o jogo do Palmeiras, como esse jogo de ontem contra o Ceará. Agora, está muito claro que não é uma decisão só do Dorival, é uma decisão consensual. Ele não está fazendo isso por conta própria. Então,
houve uma conversa com o Marcos Braz, certamente o presidente Landim foi consultado. Então a gente fica batendo nessa. Para mim, a resposta dessa pergunta que você me fez, ela veio no jogo contra o Palmeiras. Sim. Contra o Palmeiras. Então, assim, está claro que o brasileiro é a terceira prioridade do Flamengo. É Libertadores, onde nós sabemos o Flamengo tem uma obsessão pela Libertadores, não é? Então, assim, não adianta, né? Tudo bem, a diferença agora está em 7 pontos, né? Sim. Se o Flamengo tivesse ganhado do Palmeiras e do Ceará, estaria em 3 pontos. A gente vai ficar no si, Dani, porque não é a prioridade. Não é a prioridade. Eu acho que é um bom ponto que o Fernando toca também, gente, para devolver aí para vocês no estúdio e até trocar essa bola, né, de se não poderia ter sido mais competitivo ontem, o fato de ter ali jogadores que estavam começando a história no Flamengo, como o Varela e o Eric, acho que talvez tenha sido um exagero, talvez pudesse ter colocado o Gabriel, não sei se o Gabriel joga no meio de semana, porque se ele tomar outro cartão, aí daqui a pouco a gente fala do vermelho desse jogo, o Gabi. Mas se o Gabriel jogar no meio de semana e tomar um outro cartão, ele está fora da final da Libertadores, o né? Gabi, sim, então, sim, será que ele não podia ter começado a partida? Vai daí, William, vamos trocar essa bola. Não, você tocou num ponto que era a sequência da conversa era por aí. Esse ponto que você tocou que eu achei interessante, que a gente pode questionar a escalação e tal, etc. Mas vamos lá, Mari, vamos lá. Isso que a Dani falou, eu queria discutir aqui. Não dava para ganhar, porque eu também não posso ser contraditório, porque a questão de umas 2 semanas, a gente estava analisando a tabela e a gente não tinha ainda essa goleada do Flamengo sobre o Vélez por 4-0. A gente não tinha isso. Então a gente olhava a tabela e já os indícios que o Dorival dava com relação a time reserva no Brasileiro, e a gente falava o seguinte: primeiro, o time reserva do Flamengo é muito bom. A gente comparou no confronto com o São Paulo, por exemplo, a gente falou, nossa, quantos reservas do Flamengo seriam titulares no São Paulo? Eu não estou falando titulares no Avaí, no Coritiba, no Juventude, com todo o respeito, estou falando no São Paulo. E a gente chegou à conclusão que muitos seriam, e quem não era certeza ia brigar. Então, olha o tamanho do time reserva do Flamengo, olha o poder desse time reserva do Flamengo, né? E aí eu mesmo olhei a tabela e falei, gente, contra o Ceará, nós ganhamos em casa, não precisa gastar o titular. Dá para ganhar do Ceará com esse time em casa. Eu falei isso. Então, assim, numa boa, podemos ter um olhar de, Dorival, com o que aconteceu no sábado, podia colocar um time um pouquinho mais forte. Mas, gente, dava para ganhar do Ceará. Agora, a questão é ver o que acontece com o time reserva do Flamengo, que não foi bem ontem, não foi bem contra o Botafogo, acabou arrancando a vitória, depois de um primeiro tempo muito bom contra o Palmeiras. Se tem um clube hoje no Brasil que pode brigar pelas 3 disputas neste semestre, é o Flamengo. É o Flamengo, assim. E eu não estou falando de time A e time B, porque isso a gente já, né, concordou que tem 2 times, tem 2 times titulares, assim, vamos dizer. Mas dava para ter mesclado com as peças desse time que o Dorival optou por ser o time das Copas. Ele dava para ter colocado isso em campo. E assim, ficou muito mais claro que não é prioridade. Thiago Maia, por exemplo, até poderia ter jogado, porque é outro que está pendurado, igual o Gabigol. Se ele jogar na quarta e tomar um cartão, Maia, Gabigol, ele está fora da final. Exatamente. E assim, contra o Palmeiras, ele usou a mesma estratégia. Mexeu no segundo tempo. Por que já não entrou? Ele fala sobre confiança, é claro que ele vai falar sobre confiança. Ele jamais daria uma coletiva para falar, olha, eu errei nas escolhas, me decepcionei, achei que daria. Não, confio nesse time, beleza. Não desempenhou. Dava para ter mudado ali, já sabendo que não ia desempenhar. Entra com jogadores para buscar nesse primeiro tempo e descansa depois do segundo tempo. Tá muito claro como o Flamengo pode brigar por esse Campeonato Brasileiro. E é o que você falou, entrou no jogo já sabendo do resultado do Palmeiras. Então, assim, o Palmeiras ele só depende dele, ele tá com a vantagem, tá tudo certo, ele vai ser campeão brasileiro. Mas o Flamengo tá numa briga muito explícita, tá com condições de brigar. A gente não tá falando de um time que precisa buscar muito, que tem que fazer muito. O Flamengo não tem que fazer muito. O Flamengo, ele, com pouco que ele faz, ele pode brigar. Então eu acho que o Dorival, ele vacilou de novo, porque eu já achei que ele tinha vacilado contra o Palmeiras, porque ele já construiu uma baita vantagem no jogo de ida da Libertadores. Ele tem time para pelo menos segurar esse resultado que ele fez. E contra o São Paulo também, que é uma vantagem menor. Exatamente. É o São Paulo, né? Exatamente. Mas dá para segurar. Ele tem elenco para segurar a vantagem. Então ele poderia ter pensado num time mais competitivo, que com pouco
poderia ter feito melhor lá no Ceará. Tem um planejamento, é importante. Contra o Ceará. Quando é que o Flamengo vai ter uma oportunidade como essa de novo, né? Então, Caco. É a chance, porque ter um planejamento é legal, mas você não precisa ser refém desse planejamento esse tempo todo. O próprio São Paulo, com a Copa do Brasil. Muda o plano de voo, né, professor? Copa do Brasil virou outra coisa, né, Caco? Quando o São Paulo tira o Palmeiras, por exemplo, clareia um horizonte na Copa do Brasil que o São Paulo não tinha. O Flamengo, em relação ao brasileiro, clareou um horizonte, porque é uma opção do Dorival, tudo bem, ele tem um time B confiável, mas é claro que ele colocou menos do que poderia. E eu até... Tempo depois ele tenta buscar. Para mim, ele colocou menos do que deveria, Márcio. E esse aspecto da direção que o Fernando fala, achei muito interessante a colocação dele, é mais grave ainda, porque se é consensual de direção, presidência e o técnico não mudar um plano de voo, né, que estava planejado antes do resultado contra o Vélez, que certamente jogaria com um time misto, mas aí colocou um misto, poderia ter colocado um misto mais quente, né, com mais jogadores, esses que a gente falou que podem receber um cartão e não jogar a final. O que eu entendo é não colocar um time misto contra o Vélez. Uma questão não só de respeito, mas também criar um clima que o Vélez possa tirar proveito, não a ponto de classificar, mas de patifar o jogo, até mesmo complicar, alguns jogadores do Flamengo serem expulsos e não jogarem a final. Nesse aspecto eu vejo como perigoso o próximo jogo não mudar tanto o planejamento, tentar o máximo possível os titulares, depois vai trocando e vai mesclando à medida que o resultado, certamente o Flamengo, mesmo que perca por um placar, o Vélez faça um grande jogo, ele pode administrar a classificação caminhando em campo. Com todo respeito, estou dizendo, não caminhando sem respeitar o adversário. Agora, tinha o planejamento, tinha o resultado na mão, o Palmeiras vacilou. Quando é que vai aproveitar de novo? Coloca o time titular de cara, ou pelo menos o máximo possível, e depois vai tirando para vencer o Ceará plenamente. Errou no planejamento, e se foi com direção e presidência, o erro é geral. Até porque, Caco, e aí já passando para o pessoal lá no Rio também, falar com a Dani e com o Saraiva, Dani, ele não precisa entrar com os reservas contra o Vélez. O Caco está certo. Isso é uma motivação para o adversário, talvez até um desrespeito e tal. Talvez não, é um desrespeito, né? Vamos afirmar aqui, é um desrespeito. Mas o que ele podia fazer ontem? De repente começa com uma parte ali dos titulares e aí depois resolve no primeiro tempo, faz 2-0, está resolvida a parada, poupa no segundo. E contra o Vélez? Passou o primeiro tempo, está 0-0, 1-0 para o Flamengo e tal. Aí ele começa a fazer as mudanças no segundo tempo. Aí ele pode preservar um pouquinho no segundo tempo do jogo contra o Vélez. Você não entra com os reservas, mas depois você negocia. O jogo está 4-0, né, Dani? Ele está com uma cautela que para mim é exacerbada. Então, para mim a questão é um pouco diferente, William, porque eu acho o seguinte, você tem todo o direito de entrar com as reservas se você tem a garantia daquele placar. O Flamengo construiu um 4-0. Agora, tem uma outra coisa, só para fazer uma correção, o Gabriel começou jogando, né? Quem não começou e entrou foi o Pedro, eu troquei aqui. Agora, eu acho o seguinte, o Dorival precisa contar com uma coisa que nós aqui do lado de fora do campo não vamos contar, que é o imponderável, que são as viradas e as reviravoltas do futebol, por mais absurdas que elas pareçam. Um 4-0 parece um placar definitivo, e eu acho que é um placar definitivo, mas o Dorival também não vai nem pensar em correr nenhum tipo de risco nesse jogo, porque também já se sabe o que aconteceu em outras Libertadores com o Flamengo. O torcedor vai ficar bravo, o torcedor queria que o Dorival tivesse colocado ontem o time principal e brigar pelos 3 títulos, mas ele precisa ser racional, né? Eu acho que sim, Dani. Mário, um beijo para você. Caco, um abraço também. Não tinha cumprimentado os amigos e amiga. Dani, eu acho que é isso. Está todo mundo assinando o recibo de que o Flamengo já está classificado para a final da Libertadores da América. Eu também assino esse recibo. Sim. Quem não pode assinar esse recibo é o técnico. Ele não pode assinar esse recibo. É isso aí, nação. Esse aí foi o vídeo que os comentaristas falam sobre Flamengo e Ceará. Pô, na minha opinião, cara, o Dorival deu mole aí, né? Em 2 jogos, entendeu? Pra mim foi contra o Palmeiras. E se ele botasse ali os 5 substituições que ele fez contra o Palmeiras, se ele botasse antes do Flamengo tomar o gol, a gente teria ganhado esse jogo. Certamente a gente teria ganhado esse jogo. E agora? Ele poderia ter vindo com um time um pouco melhor, né, cara? Pô, o Eric Pulgar e o Varela, pô, nunca foram titular, cara. Tirou o Mateuzinho que já tava vindo
nessa sequência ali, um jogo o Rodinei, um jogo ele, entendeu? Tá nitidamente que eles abriu mão do brasileiro, cara. Ele não tá esquentando muito a cabeça com o brasileiro. A intenção deles é realmente focar ali na Copa do Brasil e na Libertadores. Mas é o seguinte, Dorival, bota isso na tua cabeça, hein? Afinal, é um jogo só. Deus me livre igual, batendo aqui na madeira, aqui, a gente torcendo pro Mengão ser campeão, que esse ano a gente tem que ser campeão. O Flamengo não conseguir esse título da Libertadores, meu irmão, vai dar ruim, cara. Entendeu? Hoje se tinha a oportunidade de ir com um time melhor, entendeu? Contra o Ceará ali, ir com o time mesclado, com um pouco dos titulares, pelo menos a parte da frente ali, com alguns titulares ali, entendeu? Para poder fazer um placar, fazia 2-0, não chegava no segundo tempo, tirava os 2-3 jogadores titulares, botava um reserva ali e dava para ir levando o jogo assim. Mas, pô, cara, com esse pensamento de abrir mão do Brasileirão, não vai dar certo não, cara. De repente ele não consegue ir um título na Copa do Brasil, não consegue um título na Libertadores, mano, e você tá fazendo um belo trabalho, mano. O Dorival tá fazendo um belo trabalho e pode se queimar aí. Tá a mesma coisa do Renato Gaúcho. Estamos três brigando por 3, aí acabou ficando com nenhum. E acabou que saiu fora, né? Chegou no final do ano, nem no último jogo lá ele não ficou. Você sabe, se ficasse lá, a torcida ia vaiar. Então, Dorival, pô, pensa aí, cara. Vamos botar um time, não dá pra poder botar um time mais forte, vamos botar um time mais forte, cara. Não tem esse negócio de... Infelizmente, futebol, o jogador tem que entender que nem dá pra agradar a todos, não, pô. Se você ficar pensando assim, não, tem que botar todos pra agradar pra gente poder ter o grupo, vai começar a prejudicar no futebol, o time não vai entrosar, meu irmão. E você botou já o Varela e o Pulgar, jogadores que não vinham jogando, nunca tinha entrado como titular, botou os caras pra poder na fogueira ali, acabando queimando os caras. Outro também, pô, o Cebolinha também, pelo amor de Deus, meu filho. Vamos jogar bola aí, cara. Você joga bola, mas o futebol tá muito ruim. Então essa aí foi o meu pensamento. Então, rapaziada, deixe seu like, ative o sininho aí. Valeu? Até a próxima.